A partir de agora, o programa das paróquias entra no ar. Um momento de fé e de paz. Tudo sobre as paróquias, o evangelho do dia, as mensagens e os avisos. Está no ar, Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro do ano de 2017. Hoje nós estamos celebrando, em comunhão com toda a Igreja de Deus, a conversão de São Paulo, apóstolo. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto. Muito obrigado pela sua companhia nesse tempo que agora passaremos juntos. Devido à sua extraordinária importância teológico-cristã, celebramos hoje a conversão do apóstolo São Paulo. Paulo nasceu em Tarso, centro cultural da antiguidade e cidade polo de desenvolvimento financeiro e comercial. Seu pai era fariseu e judeu descendente da tribo de Benjamim. E por fidelidade ao imperador, a família recebeu a cidadania romana. Assim, Saulo era fariseu de linhagem nobre, cidadão romano, bem situado financeiramente, inteligente, estudioso e culto. Aos 15 anos, foi a Jerusalém para aperfeiçoar-se no latim, no grego e no hebraico, sendo discípulo do grande Gamaliel. Era sonho da família ver Saulo como um famoso rabi. Depois, como soldado, tornou-se perseguidor dos cristãos. No caminho de Damasco, porém, o encontro com o ressuscitado mudou completamente sua vida. De perseguidor, transformou-se em apóstolo de Jesus Cristo e do reino de Deus. De Saulo, tornou-se Paulo, nome que tem como significado pequeno ou baixa estatura. Seu batismo foi celebrado por Ananias, um discípulo de Jesus que vivia na cidade de Damasco. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias e deixou diversos escritos que estão no cânon da Sagrada Escritura. Segundo a tradição, sofreu o martírio em Roma no ano 67 da nossa era cristã. Meus queridos irmãos e irmãs, preparemos o nosso coração para acolher o evangelho deste dia da festa de conversão do apóstolo Paulo. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mais uma vez Deus tem uma página especial do Evangelho para iluminar o nosso dia. Hoje, celebrando a festa da conversão do apóstolo Paulo, somos convidados a olhar a última página do Evangelho de Marcos. E esta última página do Evangelho de Marcos descreve uma cena grandiosa. O ressuscitado apareceu aos 11 quando estavam sentados à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E depois enviou-os a pregar o Evangelho a todo o mundo. Esse trecho de hoje foi escolhido para esta festa porque Paulo foi certamente o mais ativo, o mais esforçado dos apóstolos no cumprimento da missão que o ressuscitado confiou aos seus discípulos. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, reparemos nas particularidades com que a cena do Evangelho hoje é introduzida. Os 11 são ainda incrédulos e duros de coração. Não confiam nem mesmo em quem já viu o ressuscitado e por isso são censurados. Não parecem eles as pessoas mais indicadas para se tornarem missionários. Mas Jesus, ao invés, os escolhe como testemunhas do Evangelho. O difícil caminho espiritual para a fé que os 11 percorreram é o mesmo caminho de Paulo e de todo o apóstolo autêntico do Senhor. Certamente, se identifica a adesão a Cristo com a prática de alguns ritos e cerimônias religiosas, é fácil encontrarmos fiéis. Mas quando se entende o que realmente significa ter fé em Cristo, quando nos apercebemos de que é necessário mudar radicalmente as escolhas da própria vida, então o número dos fiéis se reduz consideravelmente. Não é fácil encontrar a coragem de tomar esta decisão, e quem a toma o faz no meio de muitas dúvidas e também lutas interiores. A experiência espiritual dos 11 e também de Paulo é um convite a não nos desencorajar, a não nos sentirmos rejeitados por Cristo quando verificamos em nós fraquezas e dificuldades para crer. Ele entende os nossos passos errados, mas mesmo assim nos escolhe e nos destina a tornar-nos suas testemunhas. O texto de hoje fala que é preciso anunciar o Evangelho a todo o mundo. Alguém certa vez procurou contar os caminhos percorridos por Paulo nas suas viagens apostólicas para levar o Evangelho aos confins do mundo então conhecido. Foram calculados 1.000 quilômetros para a primeira viagem, 1.400 quilômetros para a segunda viagem e 1.700 quilômetros para a terceira viagem.
Se o apóstolo conseguiu realizar o seu sonho de chegar à Espanha, como ele manifesta na carta aos Romanos, então esses quilômetros percorridos poderiam tornar-se o dobro. Dessas viagens, o apóstolo Paulo nos deixou uma descrição impressionante. 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia passei no abismo, ou seja, agarrado a destroços do navio ao sabor das ondas do mar. Viagem sem conta, diz ele, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos do mar, perigos, enfim, entre falsos irmãos. Essa descrição está na 2ª carta aos Coríntios, lá no capítulo 11. Paulo, dessa forma, tornou-se assim ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus. Teve como ponto de honra anunciar o Evangelho, aonde não havia ainda sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre fundamento lançado por outro. Lá na igreja primitiva, nem todos entenderam que o Mestre queria que seu Evangelho fosse anunciado a todo o mundo. Muitos estavam convencidos de que a salvação era reservada apenas aos judeus. Também os apóstolos enfrentavam dúvidas, perplexidades e hesitações quando se tratava de batizar os primeiros pagãos e de entrar em suas casas. Paulo não. Depois da sua conversão, do seu tempo de retiro na Arábia, teve a ideia clara do universalismo do Evangelho e a este anúncio dedicou toda a sua vida. O Evangelho de hoje ainda nos ensina que é preciso anunciar o Evangelho a toda criatura. Esta ordem do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, é muito surpreendente. Os destinatários do Evangelho são os seres humanos, não as árvores, as montanhas, as estrelas. Como poderiam então as criaturas inanimadas serem remidas pelos benefícios e pelos benéficos efeitos da salvação? Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo mostra como dividir esta expectativa da redenção que envolve todo ser criado. Lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, lemos: a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, todavia com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção. Que sentido, podemos nos perguntar, que sentido tem falar da criação que deve ser libertada? Quem a mantém na escravidão? O ser humano que se deixa guiar pelo incontrolável impulso que o leva ao mal, transtorna sempre o projeto de Deus sobre a criação. Por exemplo, movido pelo egoísmo, pela ânsia de poder e de domínio, pela desenfreada busca do prazer a qualquer preço, na história o ser humano usa o ferro para produzir armas de morte, ao invés de servir-se dele para fabricar instrumentos de trabalho. Abusa da sexualidade para satisfazer seus próprios caprichos, destrói florestas e provoca o desaparecimento de animais, contamina os rios, envenena também os frutos da terra, facilitando assim a difusão de doenças. É assim que toda a criação é submetida à escravidão do pecado e da corrupção. Quando chega a mensagem do Evangelho, acontece um prodígio inaudito. A força divina da palavra transforma os corações dos homens e eles começam a empregar as criaturas não mais para o mal, mas as colocam a serviço de uma vida fraterna e pacífica. Nascem assim uma humanidade e uma criação completamente novas. Quem, como Paulo,
torna-se anunciador do Evangelho, colabora para a construção desse mundo redimido. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, quem ouviu o anúncio do Evangelho é convocado, é convocada a crer e ser batizado. Nessas poucas palavras é resumido o caminho para chegar à salvação. É o mesmo caminho que Paulo indica no famoso texto da carta aos Romanos. Diz ele lá no capítulo 10, portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. A fé autêntica baseia-se sobre o anúncio. Antes de dar adesão a Cristo, é necessário saber quem Ele é e o que propõe. É preciso constatar se merece confiança, avaliar se vale a pena dirigir a vida sobre os valores que Cristo garante. Em uma palavra, deve-se conhecer quem é Jesus, e não é possível conhecê-lo sem que exista alguém que, como fez Paulo, o anuncie. Paulo foi instrumento escolhido para alicerçar este fundamento da fé. Escrevendo aos Coríntios, ele coloca bem claro o ministério ao qual foi chamado. Cristo, diz ele, não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. É o mesmo ministério que atualmente desempenham todos aqueles e aquelas que, de maneiras diversas, anunciam a palavra. A religião e o batismo é uma prática religiosa, não é identificada nem confundida com a fé. A religião, meus queridos irmãos e irmãs, vem depois que se pronunciou o sim a Cristo. Só depois de ter crido é que se pode celebrar em comunhão com os irmãos da comunidade a própria fé. Eis, pois, o momento do batismo, primeiro e decisivo sinal da adesão a Cristo. Um questionamento para nós. Temos refletido suficientemente sobre a responsabilidade que pesa sobre nós, os seguidores e as seguidoras de Jesus? O Evangelho de hoje nos diz que é do nosso anúncio que depende a salvação dos nossos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje ainda nos fala dos sinais da presença do reino de Deus. São colocados na última parte do Evangelho de hoje 5 sinais que acompanham as pessoas que creem. Alguns desses sinais são tão estranhos que, se nós vasculharmos os outros evangelhos, vamos perceber que nem mesmo Jesus os executou. Alguém pode estar pensando que esses prodígios aconteciam nos tempos antigos e depois aos poucos foram desaparecendo. Mas nesse caso precisamos nos perguntar: se são indispensáveis para mostrar a todos os homens que Jesus continua acompanhando os seus discípulos, por que não se realizam atualmente? O evangelista Marcos, em seu evangelho, sabe que está falando a pessoas que compreendem a linguagem da Bíblia e as referências aos textos do Antigo Testamento. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão, promete o salmista ao justo. Para descrever os tempos do Messias e o mundo novo, o profeta Isaías emprega imagens semelhantes a estes sinais do Evangelho. Diz lá no capítulo 11 de Isaías: então o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito,
A criança de peito brincará junto à toca da serpente, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. O profeta se refere às lutas e às inimizades que existem no mundo, não certamente à mudança da natureza agressiva e perigosa dos animais. Por intermédio da imagem dos animais, o profeta promete que no reino de Deus não haverá mais lugar para hostilidades, rivalidades, agressões recíprocas entre os seres humanos. Anunciar o Evangelho, diz Paulo, não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Esta frase que Paulo dirige aos cristãos da comunidade de Corinto é a síntese de seu ministério. Ele correspondeu à ordem do ressuscitado: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo entendeu que a salvação do ser humano deriva da fé e do batismo, como diz o Evangelho de hoje, e compreendeu também que a fé nasce do anúncio. Por isso dedicou toda a sua vida à pregação e no fim dela pôde exclamar: combati o bom combate, terminei a minha caminhada, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles e aquelas que guardam com amor a sua aparição. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, concluamos a nossa reflexão sobre o Evangelho de hoje, desta festa do apóstolo Paulo, com uma oração dirigida a Deus. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos, ao celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós seguindo seus exemplos e ser no mundo testemunhas do Santo Evangelho. Amém. Depois do nosso intervalo, vamos continuar a nossa catequese a respeito de Maria na nossa caminhada de fé. Até mais. Voltamos a apresentar Programa das Paróquias. Ele faz o mar se abrir, sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. Meu querido irmão, minha querida irmã, voltamos agora novamente para a nossa conversa e eu agradeço mais uma vez a sua companhia neste momento da nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Como já temos feito há algumas semanas, estamos tentando compreender, em vista deste ano mariano, um pouco do papel, da presença, de quem foi Nossa Senhora e quem é Nossa Senhora em nossa caminhada de fé. Na quarta-feira passada, falamos do papel de Maria em cada um dos evangelhos de modo bem rápido. Começamos ainda no nosso encontro de quarta passada a falar sobre Maria no evangelho de Marcos. Hoje queremos continuar novamente esta nossa catequese, este nosso conhecimento
a respeito da Virgem Maria, dentro daquilo que o evangelista Marcos nos apresenta em seu texto do Evangelho. Se na semana passada o nosso olhar esteve presente no capítulo 3, hoje eu convido você a ter em mãos a sua Bíblia e olhar lá o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, os 6 primeiros versículos. Leia o texto depois com calma e observe os seguintes detalhes. No versículo 2, existe uma pergunta dos moradores que ouvem Jesus. Dizem eles: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Os moradores de Nazaré estão resistentes a Jesus e à sua mensagem. Não compreendem como um filho da terra pode dizer coisas tão fortes e originais. Escandalizam-se com Jesus, não creem nele. O fato de terem convivido cotidianamente com Jesus durante tantos anos e não terem visto nem ouvido nada de extraordinário, se cristalizou na mente deles como uma certeza. Um homem tão comum não pode ser um ungido de Deus, um profeta. Seguindo o texto de Marcos, lá no versículo 4, vamos encontrar a seguinte informação: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. Jesus está indignado com a incredulidade dos seus conterrâneos e até mesmo de seus parentes. Este texto do versículo 4 indica um afunilamento, digamos assim. Pátria, grupo familiar mais amplo e parentes próximos, ou seja, aqueles que estão na sua própria casa. Voltando ao versículo 3, vamos encontrar algo que nos interessa muito dentro dessa nossa caminhada juntos de Maria. Diz lá no versículo 3 que o carpinteiro Jesus é o filho de Maria. Meus queridos amigos e amigas, notemos que Marcos não cita São José como o pai de Jesus. Isso parece estranho, pois numa sociedade patriarcal, o comum seria chamar Jesus como filho de José e não filho de Maria. Parece que Marcos está mostrando como os conterrâneos depreciam a pessoa de Jesus. Ele exerce uma profissão comum, pairam dúvidas sobre quem é seu pai, e seus parentes são todos gente simples, conhecida no povoado. Ainda no versículo 3, aparece algo estranho. Diz lá, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão, e suas irmãs não estão aqui conosco? Esse texto de Marcos, durante muito tempo, criou um problema para nós católicos. Se acreditamos que Jesus é filho único de Maria, como é que ele tem tantos irmãos e irmãs? Se interpretarmos de forma literal esta lista de Marcos, Maria teria sido mãe de no mínimo 7 filhos. Jesus, os 4 homens anteriormente citados aqui, e ao menos 2 mulheres, pois diz irmãs, isso está no plural. Vamos tentar responder a esta questão de forma bem aprofundada quando falarmos do dogma da virgindade de Virgem Maria. Mas seguindo agora a nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos, o próprio Marcos já nos dará uma ajuda quando ele trata dos relatos da morte e da ressurreição de Jesus. Tenha em mãos agora o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 15. As mulheres que estão junto do sepulcro. Para Marcos, o fim da vida de Jesus é marcado por total abandono e solidão. Percebamos que os seus discípulos o deixam e fogem. A multidão prefere que Pilatos solte Barrabás. Na cruz, o grito derradeiro de Jesus antes da morte
relembra o justo que se sente só e clama a Deus: meu Deus, por que me abandonaste? A morte é o coroamento da fé de Jesus, a prova radical de sua confiança no Pai. No momento em que as forças do mal parecem vencer a força do bem, do reino de Deus. Um grupo de mulheres que seguia Jesus está à distância, olhando tudo o que acontece. Lá no capítulo 15, no versículo 40, Marcos cita 3 delas: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e Salomé. Elas observaram onde José de Arimateia havia depositado o corpo de Jesus. E na manhã de domingo vão ao túmulo com aromas para embalsamar Jesus. São as primeiras testemunhas da ressurreição, embora estejam com medo, pois não compreenderam ainda o sentido de algo tão radicalmente novo em suas vidas. Marcos, notemos, meus queridos irmãos e irmãs, Marcos, também como Mateus e Lucas, não inclui Maria, a mãe de Jesus, na cena da cruz. Quem fará isso é o evangelista João. Mas Marcos cita uma outra Maria, que é a mãe de Tiago e José. Uma conclusão importante para nós, para esta nossa catequese. Ao menos 2 irmãos, de que nos falou o versículo anterior de Jesus, Tiago e José, são filhos de outra mulher, que também se chama Maria, mas que não é a mãe de Jesus. Portanto, a expressão irmãos e irmãs de Jesus não pode ser tomada em sentido literal. Se a narração sobre Jesus tivesse parado no Evangelho de Marcos, não teríamos nada a dizer sobre a Virgem Maria. O estudo sobre Maria talvez nem existisse. Por isso, precisamos ir adiante, analisando os outros evangelistas. Do Evangelho de Marcos, que analisamos no nosso programa passado e também hoje, devemos guardar algo essencial. Para Jesus, o importante não é a família biológica, os laços consanguíneos, nem qualquer relação que configure privilégios, mas sim estar associado à causa do reino de Deus que ele inaugura. Trata-se de uma nova família, a família dos seus seguidores e das suas seguidoras. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos agora tomar em mãos o Evangelho de São Mateus. Aqui teremos mais textos para serem analisados. A nossa caminhada junto de Maria terá agora um sabor mais conhecido, porque vamos analisar a concepção virginal de Maria através do Evangelho de Mateus. Vamos depois falar sobre o anúncio que o anjo faz a São José. Vamos ainda falar da visita que os magos fizeram a Jesus. Depois vamos olhar Maria na vida pública de Jesus. Vamos novamente tomar esta reflexão sobre esta família que Jesus inaugura e também este mesmo texto do profeta que é rejeitado em sua terra. Mas hoje tenhamos uma noção geral do Evangelho de São Mateus. Mateus, ele é o evangelista que tem uma preocupação maior em relação à Virgem Maria. Ele dá um passo a mais na descoberta da figura da Mãe de Deus. Para Mateus, Maria é a mãe virginal do Messias, sob a ação do Espírito Santo. Mateus também diminui a oposição entre a família sanguínea e o grupo dos seguidores de Jesus. Os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus apresentam para nós as narrativas da infância de Jesus. Não se trata, obviamente, de um conjunto de historietas piedosas sobre o menino Jesus.
Se nós voltarmos naquela comparação que fizemos na semana passada, da coxa de retalhos, então se nós imaginamos o Evangelho como uma linda coxa de retalhos, enriquecida com bordados, os relatos da infância são uma ponta no qual nós percebemos como será todo o resto do tecido. Mateus, o evangelista Mateus, ele tece os capítulos 1 e 2, mostrando como, desde o início da história de Jesus, se refazem as grandes etapas da história do povo de Israel. O nascimento de Jesus tem alguns paralelos com o de Moisés. Como o seu povo, Jesus vai para o Egito e daí retorna. A expressão "para se cumprir as Escrituras", encontradas em muitos momentos no Evangelho de São Mateus, significa que Jesus realiza os sonhos do seu povo. A longa lista dos prováveis antepassados de Jesus não é uma genealogia científica. Aquele bando de nomes que nós temos lá na primeira página do Evangelho de Mateus, construída em 3 blocos de 14 gerações, você pode contar aí, recorda os pontos altos da constituição e da caminhada do povo de Deus. Abraão e a busca da terra prometida, Davi e o seu reinado, o exílio e o retorno à Palestina. Jesus está enraizado no povo de Israel. Ele é filho de Davi e também é filho de Abraão. O evangelista Mateus antecipa para a infância de Jesus uma das experiências mais desafiadoras para a fé da sua comunidade. Ele se pergunta: se Jesus é judeu e representa as grandes esperanças de Israel, como foi rejeitado pelo seu povo e condenado à morte? Enquanto o rei Herodes tenta matá-lo, reis de outros povos vêm à sua procura para prestar-lhe homenagens. No finalzinho do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, observemos que lá na página do capítulo 28, existem muitos pontos semelhantes com os capítulos 1 e 2 do mesmo Evangelho de Mateus. Jesus é o Emanuel, o Senhor companheiro, é o Deus conosco. Se, por exemplo, no primeiro capítulo encontramos este nome, Emanuel, Deus conosco, lá no capítulo 28 vamos encontrar a promessa de Jesus: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Tanto os discípulos quanto os reis magos reconhecem Jesus como Senhor, prostrando-se diante dele. Jesus já não pertence ao judaísmo. Sua pessoa e sua mensagem se destinam agora a todas as outras nações. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, na próxima quarta-feira nós vamos propriamente entender o que o evangelista Mateus fala a respeito da Virgem Maria. Vamos começar a encontrando Maria na narrativa da infância que o evangelista Mateus narra sobre Jesus. Por isso eu convido você para tomar o primeiro e o segundo capítulo do Evangelho de Mateus e ao longo desta semana lê-lo, meditá-lo, procurar perceber onde nós podemos encontrar ali alguma referência em relação à Virgem Maria. E na próxima quarta-feira, juntos, nós vamos então fazer esta caminhada, procurando entender e perceber o carinho com que Mateus fala sobre a querida mãe de Jesus. E assim, vamos terminando essa nossa caminhada pelo evangelista Marcos e Mateus, e depois vamos aí gastar um bom tempo tentando encontrar a Virgem Maria e ao mesmo tempo perceber a profundidade com que São Lucas em seu evangelho fala a respeito da mãe